Nós estamos de volta com o Amazônia em Debate, hoje discutindo o setor pesqueiro do Amazonas e de maneira muito concreta a tomada de decisão da FEPESCA, da Federação dos Pescadores do Estado do Amazonas, de ocupar o terminal pesqueiro, uma obra que está aí desde 2005. Secretário, a forma como hoje a FEPESCA atua dentro do terminal não é a ideal e nem a imaginada para o fim de utilidade daquele local. Como é que a prefeitura idealiza? E mais, onde é que está o nó da questão? Olha só, Elias, primeiro nós idealizamos um contexto que é de termos peixe com qualidade, preço bom para a população, um contexto de não vermos mais o que estávamos vendo até um dia desse, que é peixe estragando lá na margem do rio, no terminal, né? Peixe em cima da balsa, com os urubus, isso e aquilo. Portanto, eu quero trabalhar no sentido, nós estamos empenhados nisso, de termos este cenário, né? E entendo que esses são os primeiros passos que estamos dando. Também é importante nós frisarmos, Elias, o seguinte, que hoje o terminal pesqueiro é responsabilidade, hoje e desde quando assumimos o governo, né? O governo Arthur Vigílio Issa, a responsabilidade do terminal é do governo federal. Quando assumimos o governo, a responsabilidade estava sobre o DENIT. O que fez a prefeitura, então? Percebendo que tínhamos que dar uma certa atenção ao terminal, eu com a minha equipe passamos a cuidar do terminal. Tá? Cuidando como? Não deixar a balsa ficar solta no meio do rio, não deixar com que pessoas que estavam perambulando por ali ocupassem aquele prédio. Portanto, nós tínhamos uma pessoa apenas cuidando do terminal. Né? Agora, quanto ao que a federação está nesse momento fazendo o trabalho, é importante nós estabelecermos aqui um marco, pontuarmos no seguinte aspecto. Primeiro, o terminal que antes existia era um terminal privado. Tá? A federação alugava as balsas, a federação coordenava o trabalho e, portanto, aquele era um terminal privado. Hoje, o terminal que nós temos é um terminal público. É um terminal que deve se viabilizar dentro de um contexto, né, que estabelece as regras para um terminal público. Portanto, entendo que o órgão que está, por exemplo, sob a responsabilidade de tocar o terminal, né, que foi informado pelo Valzeni, que recebeu um documento, eu queria até que ele falasse um pouco sobre isso, né, que estava sob a responsabilidade do DENIT, vejam bem. Então, sob a responsabilidade do DENIT, e hoje, com a informação que temos, né, que foi repassada pela federação, o terminal do DENIT está sendo repassado para o Ministério da Pesca. Portanto, é importante que nós externemos ou coloquemos para a sociedade que hoje a parceria ali que existe... Então o terminal até hoje não está sob a responsabilidade da Prefeitura de Manaus. Não foi entregue à Prefeitura. Não foi entregue à Prefeitura, o terminal foi repassado ao governo, no governo passado foi repassado ao governo federal. Nós estamos dando suporte, como continuaremos dando suporte, por entendermos que essa é a responsabilidade... Na verdade, o terminal não está concluído, né, Valzeni? É assim, Elias, o terminal que tem lá as infraestruturas para ser concluído, com parte túnel de congelamento, câmara frigorífica, câmara de espera, a parte de beneficiamento da produção do pescado dentro daquela estrutura, nada disso tem. Tem só lá as divisórias, mas nada de maquinário tem lá. Há de se informar que a parte, como o secretário está colocando, que é uma parte do antigo, que era particular, eu entendo da seguinte situação. Nós temos uma parceria com a prefeitura no governo, não no governo passado municipal, mas no governo atrasado, podemos dizer assim, que tem lá um decreto normatizando a compatibilidade de ações envolvendo a federação, a secretaria, da qual o secretário Jefferson está aqui colocando. As balsas eram alugadas sob a responsabilidade da federação. Eu citei, nós não tínhamos mais condições de estar arcando com os ônus somente para tentar, fazendo de conta que estava pagando, que na realidade não estava pagando, estava se endividando mais. Nós, ao assumirmos aquele compromisso, digo nós porque
Como representante da categoria, a federação não tem uma proa, há de se registrar. A federação não tem embarcação de pesca, mas tem o papel, né, como a entidade sindical, de assim defender os nossos trabalhadores e os nossos indutores da política dos armadores de pesca, que são os armadores de pesca. E aí nós assumimos esse compromisso. Nós estamos querendo participar conjuntamente com a prefeitura, com o próprio DENIT, que aí eu quero aqui registrar. Recebi sim, secretário o Jefferson, uma ligação na sexta-feira, às 13h40 da tarde, estava indo para Itacoatiara, uma ligação vindo do senhor Jorge Frache, o general, né, Jorge Frache, que é o diretor nacional do DENIT, e que me fez a seguinte observação: a partir deste momento eu estou passando a administração, toda a documentação, o processo, você venha interagir com a prefeitura junto ao Ministério da Pesca. Se a prefeitura ainda não foi chamado, quem tem que responder é a prefeitura, não é a federação. Nós continuamos lá, zelando pelo patrimônio, fazendo limpeza e dando as condições que antes não tinha, que estava lá abandonado. Então, os pescadores estão conscientes desse compromisso, e se amanhã de tudo não se resolver, nós vamos ter que sentar, chamar o próprio Ministério do Transporte, o próprio Ministério da Pesca, sei lá, ou o próprio DENIT, conjuntamente com a prefeitura, porque envolve a questão da municipalidade aqui, o município, porque quem cuida da parte do abastecimento da parte municipal é a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Abastecimento. Agora, secretário, onde é que nós vamos buscar recurso para equipar o terminal da forma como o Valzeni acabou de colocar? Câmera frigorífica, túnel de congelamento, ou seja, toda a infraestrutura para que ele funcione como um terminal. Veja bem, Elias, é importante, aí eu retomo rapidamente, só para o telespectador saber como as coisas estão se dando. Então é importante dizermos o seguinte: hoje o terminal pesqueiro de Manaus, de acordo com a observação feita pelo Valzeni, está sob a responsabilidade do Ministério da Pesca, com a participação da federação, a ocupação da federação, e nós da prefeitura estamos orientando, fiscalizando e dando fazendo o nosso trabalho para que possamos ter o peixe sendo vendido com qualidade, com bom preço. Agora entendemos, Elias, que esse processo de como ele vai se dar dentro do terminal, por exemplo, o Ministério assumindo como que está... Ministério da Pesca. Ministério da Pesca, né? Que vai começar esse processo lá, ou eles vão equipar eles mesmos, né? Ou eles vão buscar, por exemplo, uma parceria, que é isso que gostaríamos de ter, uma parceria com a Prefeitura de Manaus. Aí viabilizaríamos um convênio com o Ministério da Pesca, para que o Ministério, junto com a Prefeitura, pudesse equipar aqueles frigoríficos, né? Nós temos, portanto, uns espaços, que são 4 espaços, não é isso, Valzeni? Com a capacidade de 200 toneladas. Mas a informação que eu tenho, por exemplo, que a contrapartida da Prefeitura já foi cedendo o terreno e também investindo na construção de alguns equipamentos lá dentro, não é verdade, Valzeni? A Prefeitura construiu o terminal e fez as balsas. O compromisso do governo federal era equipar e repassar para a prefeitura administrar. Então isso não aconteceu. Sim, então esse será o próximo passo, que é o que estamos aguardando. Porque o governo federal não pôs no orçamento a dotação necessária para equipar o terminal. Mas assim, Elias, em conversa que eu tive com o senhor ministro da Pesca, aliás, não foi uma conversa, foram várias conversas que eu tive com o ministro Crivella, que eu tive com o antecessor do Crivella, 2 que tiveram lá. Não gostaria nem de estar citando aqui o nome, porque foram tantos que já tiveram. E o que a gente quer registrar é assim: a informação que o ministro Crivella tem nos passado é que é interesse do município, né, do Ministério, a repassar recursos. O Ministério, segundo o ministro Crivella, tem recurso para colocar toda a parte de funcionamento que tem necessidade dos equipamentos, colocar lá dentro e entregar essa parte
administrativa para a Prefeitura Municipal de Manaus. Eu, tendo conhecimento dessas informações, em conversa com o ministro, em janeiro desse ano tive uma conversa com o prefeito Arthur Vigílio. E ele me disse que ia a Brasília, e foi a Brasília, conversou com o ministro. Então estava esperando essa parte sair do DENIT para o Ministério da Pesca. O que se tem de novo agora, realmente, é que foi passado. Eu estou indo a Brasília amanhã para exatamente retomar essas conversações, saber a que pé está isso, para a gente não ficar nessa onda de só quem está ocupando hoje é a federação. Que fique registrado, não é só a federação, nós estamos fazendo a parte de orientação, de manutenção, mas quem está ocupando o espaço são as embarcações de pesca, os armadores e os pescadores que estão lá fazendo a parte de comercialização e de distribuição do peixe na cidade de Manaus. Daqui a pouco a Izinha do portal participa no próximo bloco. A gente vai para o intervalo e já retorna.